Olá, pessoal! Estou aqui para mais uma aula desse curso que eu espero que vocês gostem muito. Eu resolvi fazer essa aula bem organizada para explicar principalmente os fundamentos e onde eu me inspiro e onde eu quero inspirar vocês também para esse trabalho, tá? Para isso eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Então, o curso de costura afetiva para crianças é um curso para a gente iniciar a costura com as crianças de uma maneira afetiva, gostosa e que não seja e leve, né, para que a criança consiga dar os seus primeiros pontinhos, fazer suas primeiras peças de uma maneira bem legal e prazerosa para ela. Coloquei um poema aqui para a gente se inspirar, né, nesse trabalho. Mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos amorosas que os fracos amparam, mãos que rezam e sempre rezaram, mãos que se erguem num gesto profundo. É dessas mãos que precisam o mundo. Então, essas mãozinhas, né, pequenininhas que a gente pode preparar, né, para um mundo melhor, né, que eu acho que todos nós queremos e acho que eu penso que a costura e os trabalhos manuais que vêm de um lugar muito longe, né, bem ancestral e se a gente for pensar nos primórdios da humanidade, né, é um trabalho muito amoroso, é um trabalho que pode sim transformar as pessoas, né? Então, esse trabalho que eu desenvolvo com as crianças e que eu quero transmitir para vocês nessa maneira com que eu faço esse trabalho, ele vem de um querer assim de uma infância plena e integrada, né? Então, a costura em si só, ela já é um trabalho rico em significado, né? Então, o que é esse integrado, né? É o pensar, o sentir e o fazer integrados. Aí vocês vão ver como que a costura pode ser assim, né? Em experiências ricas de significado, com o intuito de auxiliar as crianças a superar os desafios, proporcionar a elas atividades que exigem dedicação, disciplina, paciência, fortalecendo o querer e o pensamento lógico, equilibrados com o cultivo da beleza e da vontade criativa. Então vamos entender isso melhor, né? Esse curso, todo o trabalho que eu desenvolvo com as crianças, né, tem esses 4 elementos norteadores que são inspirados na pedagogia steineriana. Mas isso não significa que ela siga essa linha à risca, né? Porque a pedagogia Waldorf, desenvolvida por Rudolf Steiner, ela é bem ortodoxa quando trabalhada dentro das escolas Waldorf. E para mim, eu acho que ela pode ser mais ampliada e eu trabalho dessa forma, de uma maneira mais livre, mais solta. Mas ela é inspirada sim, porque eu acredito que o que o Steiner trouxe é muito rico, né, para a humanidade. E também eu bebo de outras fontes, pesquiso outras pedagogias, tenho a minha própria maneira de trabalhar, né, e também faço uma pesquisa em cima da arte terapia, dos contos terapêuticos, né, então é uma misturinha assim de tudo isso. Mas esses elementos norteadores são bem importantes para o trabalho da costura afetiva com as crianças, que é a vivência da cor, das texturas e materiais, a conclusividade, né, o princípio, meio e fim, concluir uma atividade, uma peça, o senso estético e do belo, né, fortalecendo a autoestima, mas esse senso estético do belo dentro do universo da criança. A gente não está em busca de perfeição, tá? Dessas marcas da cultura que são tão fortes para nós. É uma outra linha de trabalho que vocês vão entender à medida que eu vou falando. E da funcionalidade, né? Porque realizar objetos utilitários na infância é muito saudável para o adulto
que essa criança vai se tornar, né? Quando ela realiza um objeto que ela vê no mundo, por exemplo, uma almofada, ela pensa, a almofada existe no mundo, eu realizo um objeto que está no mundo, útil, então logo eu sou útil ao mundo, logo eu pertenço a esse mundo. Isso é uma questão muito assim delicada e que, se a gente pensar, faz muito sentido, né? E é tão importante esse sentimento de pertencimento, né? Principalmente na infância, no momento que a criança está desenvolvendo suas características, né? Seu caráter, né? Sua maneira de ser no mundo. Isso é muito importante. Então, nesse curso, a gente está em busca da simplicidade voluntária, que para mim resume tudo isso, né? É através da simplicidade que a gente pode encontrar as coisas que têm mais valor. Mas isso não significa coisas que a gente vai realizar e que a gente precisa fazer coisas que não tenham um trabalho, que não sejam complexas, né? Mas vocês vão entender que essa simplicidade, ela vem de um lugar de reconexão com a natureza, de reconexão com a infância, né, de valorização da infância, não a adultização das crianças, né, uma coisa mais nesse sentido, tá? Então, para falar desse curso, eu preciso falar dos valores implicados, né? O que a gente traz de valor, porque é possível trabalhar a costura com as crianças de diferentes formas, né? E a gente vê quem gosta, né, desse assunto, quem pesquisa, vê que tem muitas maneiras, muitas atividades e muitas formas de trabalhar, né, com a criança, a costura principalmente. Né? Então, para falar disso, eu trouxe essa imagenzinha que está aqui do lado, para a gente refletir a respeito dos fantasmas que assombram a nossa cultura. Né? Porque a gente vem de uma cultura, de uma escola que traz, por exemplo, uma atividade dessa forma aí, né? Que é essa arvorezinha com os passarinhos rindo né? Então já traz uma coisa para a criança de que o mundo a gente tem que estar sempre feliz, né? Isso é muito forte, e não que a gente não busque a felicidade, né? Mas é preciso que tenha um pouco mais de simplicidade na feição dos elementos vivos, né, vamos dizer assim, que tem vida. No caso aí, ele tem um rosto, né, essa árvore, ou a boneca, ou a menina, enfim. Precisa ter uma simplicidade, a gente defende, né, que precisa ter uma simplicidade para que a criança possa criar em cima daquilo, para ela não tenha que negar esse sorriso forçado, vamos dizer assim. Mais na frente eu vou falar mais disso. Mas nesse caso eu estou querendo trazer principalmente essas figuras que são muito impostas para as crianças nas escolas tradicionais, né, que elas têm que colorir ali dentro, e que nesse caso aí já tem até a cor que tem que ser, a flor, o fruto, a folha, enfim. E a criatividade não é muito explorada, né? Essa criação de imagens na cabeça da criança. Então, em vez dela criar a própria árvore, dela criar os elementos, ela já tem eles prontos, e ainda por cima tem que ser coloridos ali dentro, e ainda por cima já tem a cor que tem que colorir, né? E isso são marcas da escolarização que trazem uma comparação invejosa, né? Não só essa atividade é um exemplo, mas a gente tem muito forte isso na nossa cultura, né? Isso também traz uma vontade de perfeição, né? Como se o perfeccionismo fosse o ideal. E aí é que tá, né? A gente não percebe que o perfeccionismo é uma armadilha comportamental, né? E que pode paralisar a criança. Se a gente exigir isso da criança lá, né, na infância, como que ela vai crescer? Como que vai ser esse adulto, né? A gente também pensa na mentalidade consumidora, de valorização do ter e não do ser,
né? Claro que é importante ter, o dinheiro é importante, não estou falando nada disso, mas a gente sabe que a nossa cultura, ela valoriza muito o ter, né? E com isso vem os ícones, os personagens e o acúmulo de coisas. Então, a minha maneira de trabalhar a costura e a que eu proponho aqui é que a gente se livre dessas algemas, né, dessas armadilhas e desse consumismo, que a gente possa criar, fazer, desenvolver dentro da nossa casa, dentro do nosso ateliê, uma coisa que faça sentido para nós e para as crianças, né, principalmente para as crianças. A não percepção do processo, né? Então, o adulto que internalizou esses fantasmas, ele tende a repassar para as gerações de que o produto final é o que é o mais importante, né? A gente sempre vê o produto final. Até se a gente for falar de alimentação, por exemplo, né? As crianças já chegam com a coisa pronta no prato. Então, às vezes, ela nem conhece a forma da cenoura, a forma da beterraba, a forma do arroz, né? Como que é cultivado o milho. Então, como que é importante a gente trazer para a criança, através de todas as atividades e da costura, que é tão rico, né? Desde de como que planta o algodão, até como que colhe, como que fia, como que tece, né? E mais no dia a dia a gente pode trazer a questão do molde, do riscado, cortado, costurar, né, dos processos, como que esse processo é importante para que a criança entenda que existe, que tudo tem um início, meio e fim, né, trazendo também os ciclos da natureza, os ciclos da vida, né, como é importante que a gente possa transmitir para a criança todo esse conhecimento. E não só o conhecimento, assim, falado, tem isso, mas quando é feito, né, quando é realizado pela criança, é muito mais significativo, né? Ela apreende mais esse conhecimento. Então, também temos maneiras de trabalhar a costura com relação aos materiais, né? Podemos trabalhar a costura com as crianças com tecidos já estampados, com tecidos sintéticos, com estampas de ícones e personagens da moda, né, com formas, mesmo que não seja da moda, com formas pré-prontas e pré-estabelecidas, como nessa foto aí dos monstrinhos, né, que a gente, que nesse caso aí já vem um kit pronto das formas recortadas, a criança não imagina o seu monstro, né, ela não tem essa capacidade não tem essa oportunidade, né, de desenvolver o seu próprio personagem, até o seu próprio herói, por que não, né? Então, a gente, por outro lado, prefere trabalhar com o uso de materiais naturais, né, para que a criança possa fruir melhor as texturas que são mais próximas dos elementos da natureza e muito mais ricas para o tato, né, para o olfato, né, para até questões, por exemplo, essa segunda foto que eu faço muito essa atividade, quando eu sinto a necessidade ou quando é um momento da natureza mesmo, né, uma chegada de primavera, né, para a gente marcar essas passagens do tempo, mas eu utilizo muito para crianças um pouquinho maiores, para a gente trabalhar um pouco a leveza, a delicadeza do ponto, né, com a folha. A gente não pode tratar ela de qualquer jeito, a gente não pode dar um ponto de qualquer jeito ou muito forte, né? Então, traz uma riqueza, né, para o trabalho, né? Sem estampa, tecido sem estampa, onde a gente pode usar a imaginação da criança para ela criar suas próprias imagens, né? Quando a gente estuda os contos, por exemplo, a maneira de contar histórias sem imagem, sem ilustração, para que a criança ela desenvolva essa criatividade e crie, e mais ainda, crie na sua imaginação o monstro, o gigante, a princesa, a bruxa, que ela está dando conta dentro dela. Não traz uma coisa pronta que às vezes ela não está dando conta, uma coisa muito mais amedrontadora, por exemplo, do que ela dá conta, né? E na questão da costura, que a gente às vezes
pode não trabalhar com contos associados, apesar de ser muito rico, mas que a criança ela possa externalizar, né? Possa ser um instrumento de transformação interna para a criança. Né? Então pode ser uma coisa, a gente pode achar que é muito bobo ou banal a criança fazer uma almofada para ela, mas ali naquela almofada, fazendo a imagem dela ali, criando o desenho dela ali, ela tá colocando algo que está dentro dela para fora, e que tem muito mais significado do que algo pronto, né? Por mais que ela possa gostar de um ícone, de um personagem, né? Então a criação dos objetos a partir dessas bases neutras, né, para que a criança crie suas próprias imagens. Muitas vezes eu procuro trabalhar com materiais que estão na natureza, mesmo na costura mesmo, né? Às vezes não numa pré-costura, né, como a gente vai ver mais pra frente, que é essa imagem aqui, da varinha mágica, de uma atividade que eu faço que é a varinha mágica, que não tem nem agulha, mas que a gente já está trabalhando a coordenação motora fina e outras coisas, né? Então, a criança que cria suas próprias imagens, ela é ativa em todos os sentidos da vida. Elas se tornam adultos mais destemidos, pois cultivaram a capacidade de, pela criatividade, solucionar os seus problemas. Então, aqui tem uma criança pequena, né, criando o seu próprio desenho bordado. E aqui embaixo uma turminha onde eu trabalhei com os figurinos. É uma turma de dança e a gente fez uma oficina de figurinos onde eles próprios criaram os figurinos através de estímulos que eu trouxe a partir da dança que eles criaram, do que eles estavam querendo dizer ali, né? E aí eles mesmos criaram e resolveram, né, aquele problema. Vamos dizer assim, eles tiveram que, nesse caso não foi um problema sério, né? Mas a criatividade, ela tem essa capacidade. Quanto mais a gente estimula, mais na hora de um problema mesmo, na vida normal, por exemplo, né? Ela vai ter essa capacidade, né, de solucionar. Então, a gente também tem com relação ao procedimental, né? Como que a gente vai fazer a criança realizar aquele processo, né, da costura. Então, a gente pode trabalhar com kits preparados anteriormente pelo educador ou pelo pai, pela mãe, onde a criança só completa o procedimento da costura. Então, no caso dessas duas fotos primeiras aqui, é um kit, né, para a criança costurar. Esse kit, inclusive, foi eu mesma que fiz. Então, não significa que você não possa fazer, né? Nada disso que eu tô falando não significa que você não possa fazer. Tem determinadas situações que você vai precisar fazer. Se você for trabalhar numa festa, num evento rápido, numa livraria, como eu já fiz algumas vezes, sabe? Que você vai ter 1 hora ali para trabalhar com a criança, ou meia hora. Não, vai ser impossível a criança realizar todos os processos, né? E aí tudo bem, mas o que a gente prefere, né? Qual que é a nossa principal preocupação, vamos dizer assim, né? Aqui é um kit para bordar, onde já vem inclusive as linhas da cor, né, pré-escolhida. Tudo bem, é um presente, pode ser um presente legal, né? Mas trabalhando diariamente ou tendo a oportunidade, o melhor é que a criança faça todo o processo, a gente vai ver. Né? Ou até, por exemplo, já leve, isso aqui também é do meu ateliê, a gente já leve todas as agulhas enfiadas, né? Todo o material cortado, enfim, né? Preparar todo o material para que a criança só execute. E aqui a gente sempre indica salientar a importância da criança participar de todo o processo. Como eu já disse antes, né? O risco, o corte do molde, a medição da linha, né? Quando eu ensino a medir a linha do tamanho do braço até o coração, né? A criança já vai tendo uma percepção de medida mesmo, né? Enfiar a linha, trabalhando a coordenação motora fina. E essa noção de princípio, meio e fim.
isso é o horizonte de significado, né? Que é uma coisa assim que é maravilhosa. Quando você vê a criança entendendo, né, que cada coisa na vida precisa ser pensada, precisa ter um projeto, né? Nessa foto do meio aí, que as almofadas criativas, eu sempre peço para as crianças fazerem um projeto antes, pensar como é que vai ser. Poder pensar, refletir, pensar de novo, posso mudar isso, não vai ficar mais legal desse jeito, né? Na primeira foto, uma criança riscando a roupa que ela vai fazer no tecido, tendo esse entendimento do molde, do tecido, do cuidado que a gente tem que ter. Né? Na terceira foto, é uma criança alfinetando uma customização de uma camiseta. Então, todos esses processos a gente considera bem interessante, tá? Porque valorizando o horizonte de significado, ou seja, o princípio, meio e fim, tão importante quanto finalizar um projeto é começá-lo. A apropriação de todo o processo fortalece a sua força de vontade, sua autonomia e sua autoconfiança. Então, quando a gente para pensar, a coisa é bem mais profunda, né? Então, os valores desse curso, né, que a gente quer trazer é de ser um conhecimento prático, né, com o pensamento do que a gente está fazendo, com a mão na massa. Ou seja, um conhecimento filosófico que implica o ser naquilo que faz, pensa e sente. Então, a gente está a todo momento, toda atividade que a gente vai fazer no curso ou criar a partir dessa atividade que eu propus, porque a gente pode desdobrar cada uma em muitas, pensar o que essa atividade traz, o que ela acrescenta, por que eu estou fazendo isso, né? E é um modo de existir. Fazendo isso, a gente está nos colocando, né, numa maneira de existir no mundo, né, que dá ênfase ao desenvolvimento, entendendo a criança em suas dimensões múltiplas, né? Por que a costura equilibra o pensar, o sentir e o fazer, né? Por que ela é essa atividade integradora, né? E por que fazendo atividades bem pensadas, a gente pode trazer esse equilíbrio, né? Porque uma criança que tem o lado do pensamento mais desenvolvido, ao fazer uma atividade manual, ela vai desenvolver o manual, o agir e o sentir mais, né? Ela pode desenvolver mais. Uma criança que tem uma dessas outras duas mais desenvolvidas, como o sentir, a criatividade, o fazer, né, a habilidade manual, ela pode, através da costura, dos pontos, da contagem, do risco, da medida, desenvolver o pensamento lógico. Por isso ela é equilibradora, né? Então a gente pensa na criança com essas dimensões múltiplas. E né? Concluindo assim que a gente valoriza os fazeres manuais por ser uma atividade equilibradora também, não só de realizar objetos bonitos, né? Então, nas aulas introdutórias, a gente vai trazer com mais força o sentir. Por quê? Os manusear dos materiais, né, e através desse manusear a criança vai adquirindo intimidade com os elementos da costura, que a gente vai tratar da costura, chegar na criança de uma maneira mais afetiva, né, para que a gente consiga gerar essa conexão, para que ela possa entender esse universo e gostar e ir chegando mais próximo dele, né, de uma maneira gostosa. Né? Então, pegar na agulha, medir, cortar a linha, manusear a tesoura, enfiar a linha na agulha, ou pelo menos tentar, né, dependendo da idade, dar o nó. Então, essas aulas introdutórias eu sugiro que a gente trabalhe mais nesse ambiente, no manusear dos materiais. E por isso que eu trago nesse início essa atividade que eu chamo de varinha mágica, que tem uma contação de história, né, onde a gente já, a partir daí, gera uma conexão emocional com a criança, porque a gente lida diretamente com o mundo simbólico, interno dela, né, com essa questão da criatividade, do lúdico, onde ela pode imaginar,
aquela história e a gente, a partir daí, manuseia os materiais para fazer uma varinha mágica com uma atividade muito simples, quando ela, né, onde ela consegue realizar, que ela vai só dar nozinhos e enrolar, então ela já vai começar a manusear essa linha que antes ela não tinha essa essa intimidade, né, com a linha, com a lã, né, com uma coisa tão de uma coordenação motora fina da ponta dos dedos e dar o nó e de pendurar os seus elementos, né? E aí, nesse momento, as crianças menores podem ter mais dificuldades, mas trazendo essas atividades mais simples, a princípio, a gente pode gerar essa conexão, gerar essa conexão do sentir, para que ela possa ir, você possa potencializar o seu trabalho educacional e continuar de uma maneira mais positiva. Eu coloquei essas atividades no início, depois que eu comecei a perceber que meus alunos, principalmente os menores, que tinham a dificuldade um pouquinho maior, eles não queriam enfrentar essa dificuldade, eles tinham medo de enfrentar essa dificuldade. Alunos de 6, 7 anos que já estão se preparando, já estão ficando prontos para novos desafios, mas alguns têm um pouco mais de receio. Então, eu comecei a trazer os pontos e algumas historinhas lúdicas da fadinha que enrola a linha, da conexão emocional, da meditação dos dedinhos. E aí eu comecei a perceber que eu conseguia cativar mais essas crianças, né? Através dessa coisa que está ao redor da costura, que não é a costura em si, né? Então, nesse momento, nós estamos ensinando as crianças algo novo, né? Estamos trabalhando com elas o sentir, a forma mais intuitiva de lidar com a costura. Depois, a gente pode trabalhar a costura concreta, né? Que é a mente da criança, nesse momento, ela ainda é muito concreta, porém, ela é muito imaginativa, né? Então, ela precisa concretizar a coisa para ela poder entender, né? Então, através das associações que eu faço dos pontos, por exemplo, do nome dos pontos, do ponto minhoquinha, do ponto caracol, ela consegue começar a concretizar essa costura, entender o que é costura, como que é o ponto, né? Como que funciona a agulha no tecido. Então, por isso, nesse primeiro momento, eu chamo de costura concreta, porque a gente vai ensinar os pontos básicos da costura, né? A criança vai aprender nomeando esses pontos de uma maneira lúdica, né? Fazendo analogia à minhoquinha, ao caracol, a princípio, né, que é o alinhavo e o ponto luva, e a gente vai só nos cartões com a agulha sem ponta ainda, porque ela ainda tem um receio, né, da agulha com ponta. A gente vai trazer esses pontos básicos e dessa maneira começar a treinar o pensar, né? Depois dos cartões vem os jogos, né, o jogo da velha, que também é só assim um primeiro treino já com a agulha com ponta, né, mas respeitando mesmo, né, o tempo da criança e o tempo de aprendizado dela, né? Aí, aqui eu fiz um parênteses para falar do tempo de trabalho para cada tipo de atividade, né, e as associações de atividades. Porque primeiro a gente começa com os cartões, depois a introdução da agulha com ponta, já com alguma coisa com a máquina. Porque quando está trabalhando com uma turma maior, você pode trabalhar a costura à mão com a turma maior e ir com um a um na máquina, né? Mas aí, se você for fazer eventos isolados, você pode mesclar essas atividades de iniciação com atividades mais avançadas, dependendo do tempo que você tem para trabalhar. Por exemplo, se você tem a tarde toda, você pode fazer uma atividade de conexão com um conto, uma história, uma atividade mais rapidinha, um cartão e já ir para uma agulha com ponta, para ela ir para casa com uma produção em tecido mesmo, né? Vamos dizer assim, mais realizada.
Mas se você tiver poucas horas, você pode trabalhar rapidinho uma atividade de conexão, que pode ser uma meditação, pode ser uma atividade com conto, e já ensinar ali algum pontinho e fazer uma atividade de acordo com a faixa etária, né? Uma dessas que a gente vai ver no curso. Mas se você trabalhar com turmas regulares, seja pequenas ou grandes, né? Ou em casa ou na escola, você pode explorar mais cada atividade. Então, as atividades dos cartões, que são algumas, né? Não tem só uma, você pode ainda explorar mais ela e trabalhar, por exemplo, com alinhavo em madeira, se você encontrar aqueles joguinhos que tem os furinhos na madeira, ou fazer, né? Ou na tela com tapete arraiolo, ou fazer além das criaturas, vocês vão ver o que eu tô falando mais pra frente quando vocês verem as outras aulas, inventar outras caras de animais, enfim, dá pra inventar muita coisa. E aí, dependendo do andamento, né, da turma, você pode destrinchar mais as atividades ou já passar para a próxima e ver o que na próxima você pode destrinchar mais, né? Para que a criança ela realmente vá no tempo que ela precisa, tá? E aí, então, nós trabalhamos o sentir, trabalhamos com mais força o pensar, e quando a gente introduz a ferramenta mágica, né, que é a máquina de costura, a gente desenvolve, eu considero que a gente introduz com mais força o fazer. É claro que a criança, desde o início, está trabalhando todas essas, o sentir, o pensar e o fazer, né? Mas a criança que chega para uma aula de costura, ela quer trabalhar com a máquina, né? Ela às vezes fica esperando ansiosamente para chegar o dia dela costurar na máquina, né? Então é bom que, por isso, né, que eu coloco desde o início, quando a gente já começa a trabalhar o jogo da velha, por exemplo, no feltro, a fazer o saquinho, que é 2 costurinhas reta, 3 costurinhas reta, e a criança já fica assim, uma felicidade, e tem o saquinho para guardar o jogo da velha. E ela não fica toda a vida ali naquele trabalho manual, que ela está começando e que é muito demorado, né? Então, eu gosto muito desse formato de mistura de costura manual e costura à máquina, né? E a gente não pode perder de vista que qualquer atividade que a gente for fazer com a criança, a gente tem que dar o desafio na medida certa, para ela não se sentir assim muito desafiada e desistir, né? Que é uma coisa muito difícil. Então ela tem que ter alguma coisa ali que ela domine de certa forma, que ela consiga fazer, mas que ela tenha uma coisinha a mais para aprender, né? Uma coisinha a mais para ser desafiada. E isso numa turma grande às vezes é um pouco difícil, né, da gente perceber e trabalhar com cada um. Mas eu acho que mesmo trabalhando com a mesma atividade, a gente pode sentir o que a gente pode cobrar de cada criança também, né? E o tempo, respeitar o tempo, né? Não ser aquela aula que tudo tem que ser rápido, tem que terminar hoje. Isso é muito importante. Então, trabalhar com turma é muito legal por isso, né? Turma continuada ou em casa com as crianças, porque você pode começar e deixar um pouquinho para amanhã e depois deixar mais um pouquinho para amanhã e a gente sentir esse tempo, né? Esse processo. Isso é muito legal, né? Como eu já disse, a criança que chega numa aula de costura, ela tem essa expectativa, né? Então eu introduzo a costura à mão, né? Depois vem o fascínio pela máquina, então a gente apresenta todo o funcionamento da máquina, os meninos ficam super assim envolvidos e curiosos, e depois a gente vai gradualmente introduzindo cada etapa da costura à máquina. Então, como eu falei, você vai fazer o saquinho do jogo da velha, a criança não vai sentar na máquina, mesmo você tendo apresentado tudo, e vai dominar o retrocesso, dominar o pedal, dominar a mãozinha, a condução, né? Nas primeiras vezes ela senta, eu sento do lado e eu vou conduzindo, já mostro e tudo, mas ela vai principalmente acionar o pedal nesse primeiro momento.
Então, costura, solta. Aí aos poucos eu vou colocando a mão. Olha, vai conduzindo aqui, põe a mãozinha. Olha onde que tá o seu olho. Aí eu ponho a minha mão em cima da mão da criança para ela sentir que não pode apertar muito e também não pode ser muito leve, que ela vai conduzindo, aos poucos eu vou soltando. Igual ensinar a menina a andar de bicicleta, sabe? Que você segura atrás. E ele vai indo e de repente você solta e deixa. Aí depois eu introduzo o retrocesso. Ó, então, quando começar, vamos fazer o retrocesso. Né? Aos poucos, em cada atividade eu vou introduzindo aos poucos até a criança dominar mesmo a costura à máquina. Né? Mas sempre associando uma coisa e outra, até mesmo porque a costura à máquina tem algumas coisas, trabalha muito mais algumas coisas do que a costura à mão, né? Essa atenção, esse momento presente, né, de ter que dominar várias coisas ao mesmo tempo, né, de uma coisa mais precisa. A costura à mão já trabalha a coordenação motora fina, né, essa introspecção, a criatividade, enfim, várias coisas que a costura à máquina não trabalha, né? E as duas associadas é muito legal. Né? Algumas atividades com costura à máquina e à mão, que vocês vão ver no curso, almofada criativa, o jogo da velha, que tem o saquinho e o avental de atividades. Só para ilustrar aqui, carinha da Gabi. Então, os trabalhos manuais aqui propostos, eles têm o intuito de auxiliar as crianças a superar os desafios, proporcionar a elas atividades que exigem dedicação, disciplina, paciência, né? Coisa que é muito difícil hoje a gente conseguir colocar isso no dia a dia da criança, né? E tão importante para todos nós, adultos, né? Adultos que essas crianças irão ser, né? Fortalecer o querer e o pensamento lógico e equilibrados com o cultivo da beleza e da vontade criativa, né? Só para reafirmar aqui, né? E agora, acho que eu já disse bastante coisa, né? Tudo que eu queria dizer a respeito do curso e como vocês vão ver aí e conseguir administrar as atividades, né? E eu quis colocar essa aula para vocês entenderem mesmo, né? Por que eu pensei cada coisa, por que cada coisa está no seu lugar, enfim. Nesse módulo mesmo vai ter a atividade da varinha mágica, que eu deixo como uma sugestão de primeira atividade, que eu acho muito legal, tem funcionado muito com as crianças que eu tenho trabalhado. E agora eu trago uma reflexão, que é uma das palestras do Rudolf Steiner, onde ele fala da boneca. A gente não tem uma boneca nesse curso, mas ela, porque eu considero que a boneca é um passo após, né, todas essas atividades que vocês vão ter, mas ela exemplifica muito bem os valores, né, implicados aqui. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Pode-se fazer para uma criança uma boneca com um guardanapo dobrado. 2 pontas serão os braços, as outras 2 as pernas. Um nó servirá para a cabeça, no qual algumas manchas de tinta indicam os olhos, o nariz e a boca. Também se pode comprar uma linda boneca, com cabelos genuínos e bochechas pintadas, e dá-la à criança. Nem queremos insistir no aspecto horrível dessa boneca, perfeitamente capaz de estragar para sempre o sentido estético sadio. Com efeito, o problema educacional mais importante é outro. Tendo à frente o guardanapo dobrado, a criança deve acrescentar, pela fantasia, aquilo que o transforma em figura humana. Essa atividade da fantasia tem efeito plasmador sobre as formas do cérebro. Este se abre da mesma maneira como os músculos da mão se deixam permear por uma atividade conveniente. Se a criança ganha a chamada linda boneca, nada resta ao cérebro para fazer, e esses atrofiares seca em vez de desabrochar. Se os pais pudessem olhar como pode fazê-lo o pesquisador espiritual,
para dentro do cérebro, empenhado em estruturar suas próprias formas, com toda certeza só dariam aos seus filhos brinquedos suscetíveis de avivar as forças plasmadoras do cérebro. Todos os brinquedos que possuem apenas formas mortas e matemáticas ressecam e destroem as forças plasmadoras da criança, enquanto tudo que faz surgir a ideia da vida atua de maneira sadia. A nossa época materialista produz poucos bons brinquedos. O que ele quer dizer com essa boneca linda? O que ele quer dizer com essas manchas de tinta que indicam os ossos, esse plasmar do cérebro, né? Essas são exemplos de bonecas lindas. São bonecas que ou são perfeitas, que imitam exatamente, né, um bebê, uma pessoa. Bonecas que às vezes nem imitam crianças, né, são adultos. Ou bonecas que já têm a sua expressão muito forte, paralisada, muito impositiva, né, de que tá rindo, tá espantado, impondo isso para a criança. E a gente sabe que a linguagem da criança é o brincar, né? Então, como que a gente já pode dar ideias prontas de um rosto, ou até mesmo de imagens, de ícones, né, para uma criança que ao brincar com aquilo vai criar e resolver seus problemas internos, né? Porque é no brincar que a criança finge que o bebê tá chorando e ela fala, não chora não, e ele fez isso comigo, ou brinca, né, de uma boneca falando com a outra. Nesse brincar, ela está resolvendo as suas questões. E se uma boneca já tem uma expressão pronta, a criança ela tem que ignorar aquela expressão para poder fingir que a boneca está dormindo, que a boneca está chorando, que a boneca está sorrindo, mas de um jeito diferente. Então, assim, isso é muito sério, né? Isso vem, essa ideia que eu estou passando aqui para vocês, vem desse texto aí do Rudolf Steiner e de algumas outras coisas que ele fala, né, a respeito dos brinquedos e como que a gente pode pensar de uma maneira mais amorosa, né, nessas coisas que nós estamos ofertando para a criança, né, nesses momentos de brincar, de fazer, né, e essa boneca de plástico, né, com relação aos materiais, por exemplo, né, o plástico, então uma adulta numa forma imposta, né, pela sociedade, que tem que ter bumbum, peito, silicone, né, como que já impõe para a criança uma maneira de ser, uma maneira né, porque aqui eu até fiz questão de colocar essas aqui que se dizem inclusivas, né, mas essa boneca negra não é uma boneca negra, essa boneca é uma boneca branca pintada de marrom, né? Então, que valores, né, que a gente está trazendo, né? Que rostificação que a gente está trazendo para essa criança, que tipo de corpo que a gente está trazendo e dizendo, olha, isso aqui dá certo. Então, você tem que estar sempre rindo. E a gente não está sempre rindo. A criança, ela precisa de trabalhar internamente essas questões da tristeza, do choro, enfim, né? É uma reflexão, tá, gente? Pra gente pensar. E aí eu trago essa boneca, que não é a única, mas que é uma boneca brinquedo, né? Que é uma boneca onde a criança ela pode exercitar esse brincar de maneira saudável, né? E aí a gente fala de valores, né? Do rosto que está implicado esses valores, do corpo, dos materiais, né? Então, fica aí essa reflexão para talvez um próximo curso. Aí, para concluir, eu deixo uma frase do Rudolf Steiner. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. Vou
parar de compartilhar. E é isso. Essa aula é para vocês entenderem melhor o propósito do curso, como eu já disse, e deixar a ideia da primeira atividade aqui com vocês. Um beijo, espero que vocês curtam muito esse curso e até breve.